Bora lá, gente, para a receita. Vamos começar a receita? Vou deixar aqui os bolinhos, tá? E daqui a pouco tem todas as coisinhas aqui, a gente vai decorar juntinho, tá? Deixa eu trazer pra cá. Estão os meus. Os ingredientes da receita eu vou deixar na descrição do vídeo, tá? Combinado? Gente, então assim, essa receita específica, ela tem um grande segredo. No ponto da cobertura, tá? Então, deixa eu secar aqui. Como uma boa cozinha, eu tô com loucinha pra secar, mas a gente finaliza tudo depois. Então, o grande segredo dela, na verdade, é o ponto dessa cobertura, tá? A gente vai fazer... E a praticidade. Então, a forma que eu vou mostrar pra vocês, que eu vou ensinar vocês a fazerem esse brigadeiro... já ensinei várias receitas de brigadeiro aqui, mas agora eu vou otimizar aí o planejamento, já vou pensar na questão de vendas mesmo e otimizar o planejamento de vocês para pensar nesses mini vulcão, né? Como vocês podem produzir mais, porque vai vender muito, eu tenho certeza, coloquem aí, divulguem, que vocês vão vender muito. Então, as massas, gente, já podem estar todas prontas, tá? São bolinhos de... Os meus são entre 250 e 300 gramas. Tem gente que faz menor, tá? O meu tem 13 centímetros, pode ver que ele fica mais apertadinho dentro da embalagem. Tem gente que usa de 10, tá? A maioria, na verdade, usa 10 centímetros as forminhas. Eu acho muito pequenininho e eu gosto dele assim. Então, já faço há muito tempo na forma de 13 centímetros. As duas são de 13, tá? As duas são de 13 centímetros. E os bolinhos ficam entre 250 e 300 gramas. Como assim, Thalie, 250 e 300? Porque a gente tá falando, eu tenho aqui um low carb e um funcional. Então, os low carb, normalmente, eles pesam um pouquinho mais. Então, como eu vou pelo volume, pelo tamanho dele, não só pelo peso, então vai variar um pouquinho o peso desse bolinho, tá? Então, peguem aí uma receita super deliciosa de bolo de chocolate que vocês tenham e vem comigo para fazer essa cobertura, que é isso que vai... mostrar, né, que é um mini vulcão super delicioso. E aí eu vou ensinar vocês uma forma muito prática a fazer esse brigadeiro e vocês podem finalizar o brigadeiro e já ir cobrindo os seus bolinhos, que é muito prático. Então, vocês podem estar com a massa pronta, até mesmo congelada, porque ela é fácil de congelar assim pequenininho. Então, vocês podem estar com ela congelada e assim que, né, ou deixa até a cobertura pronta, na hora só monta, decora, ou faz a cobertura, né, na hora que sair o seu bolinho, porque ela pode ir até morninha pro bolo, que vai ficar maravilhoso aí com o seu bolinho, tá? Gente, aqui eu tô com o creme de leite ou o creme de castanha de caju, tá? Fica a critério de vocês. Se vocês quiserem fazer sem lácteos, pode ser também, funciona muito bem também, tá? Lembrando que a quantidade dos ingredientes eu vou deixar na descrição depois e no grupo. Então aqui coloquei o creme de leite e vou entrar com um mix de adoçantes. Pode usar o mix de adoçantes que você quiser, que você prefere fazer. Vocês sabem, quem já me segue sabe que eu só uso o eritritol, tá? Então eu tô aqui com o eritritol e o meu mix com a estévia, tá? Então coloquei aqui. Vou misturar, dissolver bem esse adoçante e também eu sempre coloco o leite de coco para não ficar tão intenso o sabor, nem com, né, o creme de castanha de caju e nem tão forte de leite de coco. Então, eu sempre faço um mix, tá? Vou misturar bem aqui, dissolver bem esse meu adoçante. Nesse caso, se vocês quiserem pulverizar o adoçante, vai lhe garantir, né, um tempo a mais de validade, de textura desse brigadeiro, tá? Fogo. E aqui é só ter um pouquinho de paciência.
gosto de colocar, gente, aqui eu tô com o meu extrato de baunilha, tá? Que é a fava de baunilha e rum ou a fava e um pouquinho de uma bebida alcoólica tem que ter pra... Não sei onde é que tá a colherzinha. Olha lá, gente, eu fazendo tudo a olho, mas eu vou deixar a receita pra vocês, tá? Eu gosto de colocar a baunilha pra realçar todo esse sabor e ele também mascara um pouquinho o sabor dos adoçantes, né? Aquele mentolado dos adoçantes. Mas se você utilizar um mix bem certinho, um mix bem equilibrado, não vai ficar esse residual dos adoçantes, tá? Outra coisa, dentro da confeitaria Fit, os nossos cremes, os nossos brigadeiros, eles são, o resultado deles vai muito do tipo de chocolate que a gente está utilizando. Então, não economizem no chocolate, tá? Se você tem uma linha que pode utilizar os 70%, ok, é mais fácil de você encontrar chocolate 70% bem gostoso, brilhante, com uma textura bem sedosa. Agora, os chocolates veganos, né, adoçados com adoçante, já é mais complicado. Então, utilizem o chocolate de qualidade, porque é ali que vai ficar o sabor real do seu doce, tá? Então, nossos brigadeiros, eles precisam desse chocolate gostoso e cremoso também, tá? Vocês viram aqui que eu não vou utilizar manteiga, tá? Porque como eu tô fazendo com o de castanha de caju e o leite de coco, eu não vou utilizar manteiga. Thalita, precisa mesmo utilizar manteiga? Nesse caso, não precisa, tá? Porque, nossa, não precisa porque a gente vai usar uma cobertura mais líquida, mais fluida, então não vai fazer tanta diferença assim em questão de textura, tá? Ela dá sim um pouco mais de brilho, mas já temos aqui as gorduras do creme de castanha. E se você estiver utilizando o creme de leite, aí sim, não precisa mesmo usar porque tem bastante gordura, tá? Então, tô aqui dissolvendo. E, gente, é aqui que vocês têm que prestar muita atenção no ponto, tá? Como eu falei, eu quero uma calda mais fluida. Então, eu não posso chegar no ponto de brigadeiro cobertura, de brigadeiro para enrolar ou algo do tipo, tá? Então, eu tenho que prestar atenção para ficar uma cobertura bem fluida. Já dissolveu. E agora aqui só vou encontrar o ponto certo, tá? Boa tarde, gente! Não tô conseguindo ler os nomezinhos de vocês. Algumas eu reconheço pela foto já. Estamos fazendo aqui uma cobertura clássica para vocês arrasarem no mini vulcão, que é uma super tendência da confeitaria clássica. Então eu tô brincando aqui, né, que é da Fat para Fit. E agora vocês vão ter essa oportunidade de descobrirem todos os segredos desse bolinho, né, que tá vendendo muito mesmo, tá arrasando aí super em alta na confeitaria clássica. E agora vocês vão atender os seus clientes ou criar uma carta de cliente. Se especializem, gente, nesses bolinhos, que com certeza vai ser muito sucesso também, tá? O nosso brigadeiro. Gente, isso aqui é base de muita coisa para confeitaria low carb, tá? É base de leite condensado, é base de doce de leite, é base de brigadeiro branco, é base de brigadeiro escuro, é base de muita coisa, tá? Então, as alunas sabem que a gente tendo uma base muito boa, uma base que a gente consiga, né, ter autonomia e segurança, a gente consegue fazer muitas coisas. Então, aproveitem esses momentos, colham o que tá à disposição de vocês, né? Sugam todas as informações desse momento e parem, né, de ficar aí se lamentando do que vocês ainda não têm, porque aqui pode, com certeza, vocês conseguirem
tudo que vocês estão querendo, né, construir, sonhando, ou aquela receita que vocês pedem o tempo inteiro. Poxa vida, de repente, ela tá aqui escondidinha entre linhas, que não dá tempo pra gente vir mostrar tudo, né? Mas vocês têm que aprender a observar as coisas de uma outra forma, né? De um outro ângulo. E eu aprendi muito assim, aprendi muito mesmo. Às vezes eu assisti as aulas, né? Até em lives, aprendi muito também. E aí depois acabava adquirindo algum curso. E durante as aulas eu nem estava tão preocupada com a receita em si, mas eu queria ver, prestar atenção na técnica, como ela mexia, a ordem dos ingredientes. Eu ficava atenta aos detalhes, porque quando eu ia colocar a mão na massa, aquilo eu ficava recordando. Então, né, a receita estava ali, mas o que eu mentalizava e ficava observando muitas vezes era o comportamento mesmo, né, o passo a passo, para não me perder depois. E aprendi muito mesmo, tá? Então, olha lá, gente, vocês vão observar que deu uma engrossadinha, ó, já tá um pouco mais grossinho o nosso creme branco, eu vou chamar assim, tá? Deixa eu aproximar um pouco de vocês, ó, tá um pouquinho mais grossinho, não tá completamente líquido, tá? Vamos lá. Não é ponto de brigadeiro. E eu passo agora a colher aqui na lateral, começa a querer aparecer o fundo da panela, ó lá. Começa a querer aparecer o fundo da panela, tá? Não vai puxar como ponto de brigadeiro, foi o que eu falei pra vocês. Então, eu vim, né, mostrar esses detalhes que é diferente pra gente fazer o vulcão. Porque se a nossa lava, né, a lava do vulcão não escorrer, não tem graça, gente, por favor, né? A gente tem que fazer aquele que escorre mesmo, que dá água na boca na hora de a gente cortar ou comer, tá? Então, é isso aqui, tá, gente? É esse ponto aqui, ó. Tá líquido, mas você percebe que ele tá um pouquinho mais espesso, tá? Isso aqui é a ação já dos açúcares, né? Do creme de leite, do adoçante, querendo começar a engrossar, né? Evaporando os líquidos, então ele começa a engrossar. Então, o que que eu vou fazer agora? Calma lá, vou botar aqui. Deixa eu passar pra cá. O que eu vou fazer agora? Eu vou dividir em duas partes esse meu creme. Dividi em duas partes. E agora, se precisar voltar para panela branco, eu volto, tá? E agora eu vou entrar com o chocolate branco. E o chocolate escuro. E vou misturar. Vamos lá, as duas mãos aqui. As duas mãos. Tem como ficar ruim, né, gente? Meu Deus. Então, o creme tá super quente. Eu não preciso voltar ao fogo, porque só por ser chocolate, né? Então, ele já vai derreter e vai dar a textura que a gente quer. Porque a gente não quer aquele brigadeiro, aquela calda muito grossa. A gente quer ela bem fluida, tá? Aqui, deixa eu misturar. Ui, quase virei tudo. Vou misturar aqui. Gostaram da praticidade? E aí, a gente mexe até derreter tudinho, tá? O calor aqui vai derreter todo esse chocolate. Se vocês acharem o brigadeiro
muito clarinho, vocês podem estar adicionando um pouquinho do cacau em pó, tá? Que daí vai escurecer, mas eu gosto assim. Deixa eu pegar o fouet pra ajudar aqui. Cadê? Ver se eu consigo mexer com esse. Eu vou homogeneizar essa misturinha, tá? Emulsificar. Misturar todas as gorduras com os líquidos aqui e deixar esse creme bem sedoso. Então, já está pronto aqui o brigadeiro de chocolate. E cadê? Preciso do... Achei. Vou fazer o mesmo aqui. Com o meu chocolate branco. Voltou. Então, essa parte aqui, gente, é muito importante, tá? Que você vai emulsificar. É aqui que você vai dar brilho, vai dar textura e vai deixar tudo bem cremoso, tá? Você pode fazer com mixer, mas é bem tranquilo, ó. Com o fouet, tá bem tranquilo. Certo? Deixa eu mostrar como ficou. Olha lá a textura. Então, ele escorre, mas ele tá bem cremoso, tá? E não volta pro fogo, tá, gente? Esse é o grande segredo. Você economiza no gás, você economiza no tempo, você economiza no preparo e fica muito delicioso. Fechou? E o nosso chocolate branco, ele demora um pouquinho mais para encorpar. Ó, ele tá mais líquido, mas ele vai ficar naquela textura bem bacana também, tá? Certo? E agora, gente, vamos brincar aqui, vamos decorar, né? Os nossos... mini bolinhos. Vamos começar pelo mais tradicional, que é o nosso brigadeiro. Então, deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó, essa é a embalagem que eu utilizo. É uma embalagem biodegradável, eu acho bem interessante, de papel. Hoje tem várias no mercado, né? Então, vocês conseguem aí, hoje também o preço varia muito, né? Então, eu comprei essa semana de novo, varia de 20 a 50 reais e você consegue, eles vendem 25 unidades, 50 unidades, aí um pouquinho mais, mas depende muito. Tem outros modelos também nesse estilo biodegradável, eu chamo de retrô, tá? Eu chamo ela de marmitinha retrô, que são, na verdade, utilizados também para o bento cake e vieram, né, somaram com os mini caseirinhos também, que às vezes a pessoa não quer comer um bolinho de festa, quer comer um bolinho mais simples, então também é uma da pegada das tendências do mini caseirinho vulcão na marmitinha, tá? Que é uma porção individual, com aquele formato super bonitinho de um bolo caseiro, mas uma porção individual, então mais prático, fácil também para o teu cliente estar consumindo. É muito legal, né, gente? Recebe um bolinho, pega a colherinha, já tá comendo e muito prático, né? Então eu uso essa marmitinha, mas você pode usar a embalagem de plástico, né? Aquela clássica de bolo, tem nesse tamanho, tem a embalagem, se eu não me engano, é 15 centímetros a parte inferior. Tem também a marmitinha de isopor, que é bem barata, é centavinhos, mas eu não sugiro por causa, né, do meio ambiente e tudo mais, e também ela pode, algumas pessoas têm o receio de estar contaminando o alimento, mas pesquisem aí e encontrem as suas ideais, tá? Então, essa é o que eu utilizo, e eu tenho aqui papel de seda, tá? Papel de seda eu cortei em quadradinhos, e é o que eu coloco embaixo do nosso bolinho e fica super bonitinho, tá? Aqui
coloco uma colherzinha, uma colherinha, eu não sei o certo, se alguém souber me fala. Essa fitinha, isso são toques, isso, gente, é valorizar o produto de vocês. Vocês terem um bolo gostoso, delicioso, bonito, apetitoso, é mais do que o dever de vocês. Chega nessa história que os bolos fit são solados, não tem gosto, tem residual de adoçante, tá? Então, chega dessa história. Você precisa ter um bolo gostoso, saboroso, delicioso, fofinho, mesmo na confeitaria fit. E você vai agregar valor a ele, dando personalidade, trazendo uma cobertura diferente, trazendo o vulcão, né, uma novidade, uma tendência, colocando uma fitinha bonitinha, né, uma colher pra tá deixando esse bolo mais interessante ainda, tá bom? O tamanho dessa embalagem, ela tem o fundo de 10 centímetros, tá? E a altura dela, a altura 10 também, tá? Essa linha aqui, ela é meio redondinha, ó. Tem umas que elas são bem quadradinhas, tá? Mas encaixam o meu bolo, que é de 13, tranquilamente. Porque a parte de baixo dele é mais estreitinha, tá? Então, encaixa bem, bem legal, tá? Então, vamos lá, gente. Vou começar aqui com o brigadeiro. Lembra que essa calda é mais fluida, então não tem mistério. Você vai colocar lá no centro. E o vulcão é o quê? Você precisa deixar essa cobertura escorrer aqui, tá? Isso é o vulcão. Aqui eu vou colocar uns granulados, que você já, né, encontra granulado 70%, encontra granulado também sem açúcar, tá? Bastante granulado, porque é brigadeiro. Você pode também enrolar uns brigadeirinhos e colocar aqui, tá? A única... Ó, tá bem cheinho, tá? A única diferença é que você não pode fazer uma cobertura muito alta, senão pega aqui em cima, tá? Então, se for enrolar o brigadeirinho, vocês colocam ele menorzinho, pra não pegar aqui na parte de cima da embalagem, ó. Já encostou aqui, já deu uma sujadinha. Então, fizemos aqui o brigadeiro, esse aqui é low carb. Eu vou fazer agora o Dois Amores. Deixa eu passar essa pra cá. Dois Amores, então eu vou usar os dois aqui. Estão vendo aí, gente? Ai, eu queria que tivesse mais pertinho de vocês. Espera aí, que esse tá mais firmezinho. Ele vai demorar mais pra descer. Então, primeiro esse e bora lá. Gente do céu, olha que coisa mais linda. Ai, tô babando aqui. E a gente também tem o brigadeirinho branco, também já disponível hoje no mercado pra gente. Mas tu pode estar utilizando uma raspinha de chocolate branco e preto, fica bem bacana. Gente do céu, olha isso. Senhor. Ai, gente, comer de colherada mesmo, né? Tô babando aqui, sujei todo o meu negócio. Ai. E agora, vamos pros bolinhos com a cobertura branca, tá? Ai, gente, deixa eu botar mais pro lado, porque eu vou fazer... Agora, eu vou fazer o fit, que é esse aqui. Eu já separo os meus, gente, por forminhas, tá? Então, o low carb é aquele mais quadradinho e o fit sempre são os meus mais detalhados, tá? Olha que massa maravilhosa.
Essa massa é muito, muito maravilhosa. Esse aqui é fit, gente, então eu vou fazer um bem gordinho, mas fit, certo? Eu vou colocar a calda branca, que é sem açúcar. Esse meu bolo é sem açúcar, tá? Mas eu vou fazer um pecado aqui no final. E aí, eu vou colocar um suspirinho quebradinho, tá? Esse suspirinho, gente, vocês encontram zero açúcar já no mercado. Mas como ele é fit, se você não fizer o sem açúcar, você pode fazer em casa também com adoçante, não é difícil, é fácil de fazer. Mas para facilitar a nossa vida, a gente tem como tá adquirindo, né? Ele prontinho. Hoje já tem no mercado tanto sem açúcar como também sem os refinados, é só procurar, tá? Mas vocês podem estar fazendo em casa. E aí eu vou colocar o moranguinho inteirinho aqui mesmo, pra finalizar esse nosso bolinho. Olha isso. Esse aqui é a sacanagem, é um fit gordinho, né? Estão vendo, gente, como a gente pode trazer essas coisas deliciosas para nossa confeitaria? Sem açúcar, sem açúcar, sem glúten, sem lactose, tá? E esse aqui é low carb, então sem farinha, sem açúcar, sem glúten e sem lácteos, na verdade, tá? Os dois, porque eu fiz com de castanha de caju, tá? Lindão desse jeito. E esse aqui é o fit, o bolo é sem açúcar, porque eu fiz toda a mesma receita, mas o suspirinho dele é um tradicional sem refinados, tá? Mas tem a opção de estar utilizando sem açúcar para quem quiser, tá? E o último, eu vou fazer aqui pra vocês, porque eu vou cortar pra vocês verem, né, o vulcão, o que que é o vulcão, tá? Então, eu vou fazer assim. Esse é um low carb. E olha estão vendo aí? Então, né? Deixa eu puxar mais pra cá. Mais pertinho aqui. Olha, danadinha que eu sou. Eu vou colocar aqui em cima, depois eu volto o bolo, tá? O que que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer um bombom de morango, gente. Olha só que tristeza. Então, eu vou picar aqui o meu moranguinho. Assim, rapidinho. E eu gosto, gente, eu tô salivando, porque esse é óbvio que eu vou comer junto com vocês, tá? Eu vi como é que é o nome dela? Da GNT, falando que os telespectadores dela estavam reclamando que ela não provava as comidas que ela fazia na TV. E aí ontem ela gravou, Rita Lobos, né? E aí ontem ela gravou um vídeo mostrando como seria ela provando e falando na TV, que fica feio, ela não consegue falar, de boca cheia. Mas, gente, me desculpa, eu vou continuar provando. Vocês que me deem uns segundinhos pra eu engolir e às vezes ainda provar mais ainda. Então, olha lá, ó, gente, botei o moranguinho aqui no meu creme branco. E aí, sacanagem geral. Geral mesmo. Vou colocar aqui, vai ser a lava do meu vulcão. E eu finalizo
com o brigadeiro escuro. E aí, esse aqui vocês vão ver a tristeza que é isso. Então, um vulcão, gente, é isso, tá? Caprichem, o bolo some e tem que ficar essa maravilha toda, tá? Então, vou cortar aqui os moranguinhos só pra mostrar que é um bombom de morango, né? Os meus moranguinhos já estão higienizados. Então, aqui, ó, gente, aqui, como eu tô sem a forminha, eu posso abusar um pouco nesse volume aqui. Deixa eu chegar ali pertinho de vocês, tá? Então, eu posso dar uma exagerada nesse volume, na decoração. Ai, que coisa mais linda! Tá? Eu posso exagerar, mas como eu falei, na forminha já é mais difícil vocês estarem colocando mais alto, porque senão não vai fechar. Agora, se for naquela embalagem de plástico, aí vocês conseguem fazer isso, tá? Deixa eu ver aqui, tem uma pergunta. Para os mini caseirinhos, vulcão, gente, a gente vai ter que colocar entre 150 até 200 gramas de cobertura, tá? Pra ficar o vulcão, pra ficar esse exagero mesmo, tá? Quando é só a coberturinha, que tem gente que prefere só com a coberturinha, aí é um pouco menos, tá? Às vezes 50, às vezes 100 gramas, tá bom? Então, esse é o nosso bombom de morango. E eu vou fazer essa maldade aqui com vocês, de mostrar por que realmente ele é chamado de vulcão. Prestem atenção. Então, a cobertura, ela precisa cair desse jeito e fazer essa bagunçada toda. O morango tá querendo cair junto, não vou deixar, tá? Então, isso aqui é o que precisa acontecer com o seu bolo. Então, por isso que eu vou provar agora. Deixa eu tirar essa que tem a folhinha. Tá com a folhinha? Olha essa massa, gente. Olha essa massa. Tô babando aí. Quem tá babando comigo? Nossa, calda quentinha. Morango. Ai, gente, me desculpa, Rita Lobos, mas eu não aguento fazer essas delícias e não provar ao vivo. E eu ainda faço ao vivo, e se tiver sujeira no dente, não tenho como me corrigir. E ela ainda pode gravar, né? Mas eu não resisto, gente. Que judiação. Gente do céu. Olha só, deixa eu falar o último recadinho aqui pra vocês, enquanto vocês babam aqui comigo. Nossa, eu vou comer mais um pedaço, não vou falar nada não. Meu Deus. Deixa eu tomar uma aguinha pra garantir o dente. Eu vou fazer uma pergunta. Eu vi aí que um monte de gente botou, estão tudo babando. Mas agora eu vou fazer uma pergunta. Vocês acham que alguém vai olhar essas delícias todas? Deixa eu voltar aqui, mais pra cá, pra vocês enxergarem aí do Instagram. Que alguém vai olhar essas delícias todas e negar um pedacinho, gente, só porque é fit,
Na verdade, o povo come, olha pra você e pergunta, é fit mesmo? É sem açúcar mesmo? Essas são as perguntas que a gente precisa receber nos nossos doces fit. E sabe como vocês podem fazer isso, gente? Com um curso que ajude vocês, na verdade, com uma técnica correta, com uma massa super gostosa, e principalmente uma massa base. A massa base, como essa que eu usei de chocolate, ela serve para você, olha só a quantidade de coberturas que eu consegui fazer com apenas uma receita de massa. Então, quando você tem uma massa base que funciona, que é gostosa, que você consegue diversificar os sabores, você tem tudo, na verdade. Você começa um negócio do zero, tendo uma receita de bolo muito gostosa, base, e uma receita de cobertura que você consegue, né, colocar vários sabores, tá? Então, você precisa de uma massa base, você precisa de uma cobertura muito gostosa, você precisa também aprender estratégias de vendas, porque não adianta você fazer tudo isso e deixar dentro da sua cozinha. Você precisa divulgar, você precisa despertar desejo, você precisa fazer fotos bonitas, você precisa fazer cortes deliciosos, né, para você chegar no seu cliente, né? As pessoas precisam te ver. Então, ninguém tem obrigação de saber que você está fazendo bolo para vender. Durante muito tempo, eu fiz bolo e eu não vendia. Então, algumas pessoas até hoje, né, que não falaram mais comigo, que não estão por aqui, agora não por causa dos cursos, né, porque eu tô aqui no Instagram, mas acham que eu só dou curso, que eu não vendo ainda. Então, a gente tem que aparecer. A gente tem que, né, falar, tô vendendo, mandar uma mensagem, tirar uma foto bonita. Então, essas são as estratégias corretas pra gente despertar todo esse desejo aí, como vocês estão babando, no cliente também, tá? E também, gente, tem as técnicas corretas, principalmente quando a gente tá falando de cozinha fit. Então, técnica de adoçante, técnica de mix de farinha, técnica de preparo correto. Então, eu tenho um brigadeiro muito gostoso, Thalita, mas ele fica duro. Eu tenho um brigadeiro muito gostoso, muito gostoso não, né? Se fica duro, não fica gostoso. Mas eu tenho uma receita muito boa, que eu acho muito boa, mas ela cristaliza no segundo dia. Como é que eu faço? Então, isso vocês precisam ter, tá, gente? E não tentem vocês começarem aí com um bolo de uma massa muito seca, com um bolo de uma massa que está esfarelando, ou de um bolo abatumado, ou com gosto de residual. Não entre no mercado achando que precificar é só você botar o teu custo e botar 30% a mais. Então, aprenda a precificar também. Você precisa aprender isso. Você fazer sorteio, né, pegar o preço do vizinho, não vai funcionar dessa forma, tá? E não comece também com uma receita que te leve, na verdade, ao prejuízo, com uma receita muito cara. Então, se eu falar pra vocês que essa massa me custou, em média, falar em média, gente, porque eu tô falando aqui da low carb e da funcional, então varia os preços, né? Varia o valor das farinhas. Então, na média, entre 13 e 16 reais. Para um bolo fit, é muito baixo esse valor. Então, tenho receitas gostosas, deliciosas, que vocês consigam ter domínio dela para conseguir montar um negócio, que otimize seu tempo, né? Principalmente, que otimize o seu tempo, que gere lucro, que você consiga montar uma estratégia. Então, já pensou você virar especialista em mini bolo vulcão? Daqui a pouco você está com 200 sabores aí na sua cozinha e vendendo muito, tá? Então, esse é o meu último recado fez pra vocês. Não! Nossa, delícia! Nossa, tinha que ser surpresa de morango, né? Olha só. Surpresa de morango. Esse é o funcional. Nosso, dois amores. Maravilhoso. Tô com dó de cortar, tá? Vou levar esses bolinhos. E o nosso brigadeiro low carb, tá? A gente fez com uma receita. E aqui está já devorado o nosso bombom de morango, tá? Aqui dentro tem a nossa cobertura branca com pedacinhos de morango. E o nosso bolo maravilhoso com a cobertura de brigadeiro. Gente, tchau. Até a próxima. Vou tirar uma foto bem linda e vou postar lá pra vocês esses bolos maravilhosos. Beijos, até terça.